Boa noite, igreja. Graça e paz. Amém? Vamos nos colocar de pé nessa noite. Aleluia. Quantos estão felizes de estar aqui na casa do Pai nessa noite? Balance seus braços assim, ó. Quantos creem que nessa noite nós vamos pisar na cabeça de serpentes e escorpiões? Amém? Você que conhece, cante assim. Eu tenho uma palavra, nela confiarei. Foi conquistada lá na cruz, autoridade e poder, para pisar serpentes e escorpiões, toda obra do mal, e nada vai me causar algum dano. Sou o quê? Sou cidadão do céu. Eu vou dançar de alegria antes de ver o milagre acontecer. Vou celebrar, tirar os pés do chão, e se inimigo ousar vier contra mim, por 7 caminhos ele fugirá. Eu vou dançar. Eu vou dançar de alegria antes de ver o milagre acontecer. Vou celebrar, tirar os pés do chão, e se inimigo ousar vier contra mim, por 7 caminhos ele fugirá. Oh, oh, oh. Vamos lá! Eu tenho uma palavra e nela confiarei. Foi conquistada na cruz, autoridade e poder, para pisar serpentes e escorpiões, e toda obra do mal, e nada vai me causar algum dano. Porque nova vida! Sou cidadão do céu. Eu vou dançar de alegria antes de ver o milagre acontecer. Vou celebrar, tirar os pés do chão, e se inimigo ousar vier contra mim, por 7 caminhos ele fugirá. Oh, oh, eu vou dançar. Eu vou dançar de alegria antes de ver o milagre acontecer. Vou celebrar, tirar os pés do chão, e se inimigo ousar vier contra mim, por 7 caminhos ele fugirá. Oh, 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 ele fugirá. Oh, oh, ele fugirá. Ele fugirá. Oh, oh, oh. Aplauda ele nessa noite. Acho que deu para esquentar um pouquinho, hein? Quantos estão aqui para adorar o Deus das nossas vidas? Balance seus braços, isso. As palmas assim, vai. Contrabaixo, vem comigo. Vem teclado, vem. A igreja das palmas assim, ó. Vem comigo. Pai, amor, tudo, razão de tudo.
palmas. Agora eu quero ouvir a sua voz assim, ó. Agora com toda a sua força, vem, 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 vem! Eu preciso te sentir todo dia. Todo dia. Olhar pra tua luz pra não me perder. Senhor, tu és a minha alegria. Eu preciso. Deus da minha vida, fica comigo. Só a sua casa mora em mim. Deixa eu te dizer. Eu preciso, Pai, eu preciso do Senhor. Chama por Ele. Deus da minha vida, fica comigo. Só a sua casa mora em mim. Deixa eu te dizer o que eu preciso, Pai. Eu preciso do Senhor. Vem guitarra, vem guitarra, vem guitarra. Agora você vai tirar o pé do chão. Deus da minha vida, fica comigo. Só a sua casa mora em mim. Deixa eu te dizer o que eu preciso, Pai. Eu preciso do Senhor. Deus da minha vida, fica comigo. Quero ouvir sua voz. Eu preciso do Senhor. Aplauda Ele nessa noite. Precisamos de Ti, Senhor, todo dia, toda hora. Aleluia. Tu és o ar que nós respiramos, Senhor. Aleluia. A gente já sente essa presença gloriosa de Deus. E a glória de Deus está descendo aqui neste lugar. Aleluia, que o nosso louvor, que a nossa adoração suba como incenso suave nessa noite, para que a glória de Deus venha nos preencher, venha nos avivar, venha nos restaurar, venha sair daqui com o sobrenatural de Deus sobre as nossas vidas, amém? Oh, aleluia! Vamos louvando ao Senhor! Rotina
homens, na presença dos anjos sempre eu te louvarei, Mesmo estando em guerra, vou celebrando minha vitória. Eu te louvarei, sobre toda a terra. Vai subir, sua glória descerá, ouvirá um novo som, aleluia. O som da festa vai subir, sua glória descerá, ouvirá um novo som, aleluia. Vai subir, sua glória descerá, se ouvirá um novo som, aleluia. O som da festa vai subir, sua glória descerá, se ouvirá um novo som, aleluia, aleluia. Aleluia. Esse louvor que vamos ministrar agora, ele fala sobre Emaús. Nesse momento, feche seus olhos, convide Jesus para entrar. Convide Jesus, convide o Espírito Santo para sentar à mesa com você. Abraçando, quem é esse que vem nos constrangendo com o olhar? Ele é tão sábio, ensina em amor. Ele é tão manso, cuida dos corações. Quem é esse que vem nos abraçando? Quem é esse que vem nos constrangendo com o olhar? Ele é tão sábio, ensina em amor. Ele é tão manso, cuida dos corações. Ele entrou em casa, Ele está na mesa, Ele nos observa. E sabe o quê? E ao partir o pão, os nossos olhos se abrem, reconhecemos quem Tu és. Ao som da Tua voz, os nossos corações queimam de amor.
arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa. Tome um lugar de honra. Observa e sabe que o espera. Então canta nova vida. Os nossos olhos se abrem. Ao som da tua voz. Ao partir o pão, e ao partir o pão, os nossos olhos se abrem, reconhecemos quem tu és. Ao som da tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. Arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa. Tome um lugar de honra. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa. Tome um lugar de honra. De honra, Jesus. Nós te convidamos para entrar nessa noite. Aleluia. Nós te convidamos, Jesus. Pode entrar, pode fazer morada. Pode se sentar à mesa conosco. Eu queria ouvir só a igreja cantando esse refrão. Nós arrumamos a casa, perfumamos. Aleluia. Tome lugar de honra nas nossas vidas, Jesus. É isso que nós te pedimos nessa noite. Amém. Jesus maravilhoso. Obrigada, Senhor, pela tua presença aqui, Jesus. Nós entregamos a nossa adoração nesta noite a ti, meu Deus. Aleluia. No livro do profeta Isaías, no capítulo 43, versículo 2, o Senhor vai dizer para o povo: quando passares pelas águas, eu serei contigo. E quando pelos rios, eles não te submergirão. E quando passares pelo fogo, ele não te queimará. E o Deus que disse isso para eles lá atrás é o mesmo Deus que nós servimos aqui nesta noite, neste lugar. Então é esse Deus que passa conosco no meio das nossas tribulações. Ele é o Deus que nos tira dos mares da nossa vida quando eles parecem que vão nos afogar. Então nessa noite nós não temos o que temer, porque nós confiamos num Deus que é maior do que tudo que nós podemos passar. Então se agarre nas mãos desse Deus, porque Ele está aqui. Ele é o Deus que, mediante a nossa crença, mediante a nossa aceitação ao Senhor Jesus Cristo, Ele é o Deus que nos pega e nos abraça. Ele é o Deus que nos traz salvação. Ele é o Deus que nos liberta daquilo que nós sozinhos não conseguimos. Então nessa noite, cante conosco assim. Temer porque se eu estou guardado por quem nunca perde. Seu nome é
creio em ti. O fogo não me queima, nas águas não vou afundar, pois estás comigo. Diga, não estou sozinho, eu estou guardado no esconderijo. Não estou sozinho, tu estás comigo. Temer por quê? Se eu estou guardado por quem nunca perdeu. Seu nome é Jeová Jireh, irás prover de novo. Eu creio em ti, eu creio em ti. Haja o que houver, venha o que vier, irás prover de novo. Eu creio em ti, eu não vivo do que vejo, mas eu vivo do que creio, irás prover de novo. Eu creio em ti. A tempestade e o vento forte, diga, não vão roubar a minha fé. Em ti, meu Deus, a tempestade e o vento forte não vão roubar a minha fé. Em ti, meu Deus, em ti, meu Deus, em ti, meu Deus. Aleluia. Oh, aleluia. Temer por quê? Se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalha. Seu nome é Yahvé, Rafa, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai, se manifestará. Diga Yahvé, diga Yahvé, Yahvé, Rafa, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai, se manifestará. Aleluia, levantamos o teu nome. Tu és Jeová Jireh, o Deus que provê, o Deus que vê, o Deus que vê as nossas aflições. Ele vê, Ele vê, Ele vê, Ele está aqui. Nós te adoramos, Deus. Aleluia. Ele está nesse lugar, sinta a presença dele aqui. Glorificado e exaltado seja o nome do nosso Deus. Aleluia, Ele tem te visto, Ele tem te contemplado. Ele é Yahvé, Ele é o Deus que cura, Ele é o Deus que salva, Ele é o Deus que liberta e Ele está aqui no nosso meio. Aleluia, vamos finalizar agora cantando. Temer por quê? Diga, sim. Ele não perde batalhas, querido. Seu nome é
Aleluia. Temer porque se eu estou guardados por quem nunca perdeu batalha. Diga bem forte. Teu nome é Jeová Jireh. Diga, Raja, diga. Haja o que houver, venha o que vier, eu creio em ti. Pegue na mão do seu irmão. Faça favor. Jeová Jireh está aqui. Não sei o que você tem vivido, mas Jeová Jireh está aqui. Ele pode mudar a sua vida. Mas quanto entraram neste lugar temendo, achando que não vai dar certo, mas eu quero dizer para você que vai dar certo. Vai dar certo. Aperte a mão do seu irmão que está ao seu lado e afirme para ele: vai dar certo para você. Levante a mão dele bem forte ao alto. Queria que você desse esse recado para ele nesta noite. Desse esse recado para ele. A vitória é sua em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Aleluia. 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 Eu não sei o que você está vivendo, mas o Espírito Santo de Deus pode tomar conta da tua vida agora, nesse momento. Mudar qualquer situação contrária que tentou se levantar. Então temer por quê? Temer por quê? Temer a multidão por quê? Temer as pessoas por quê? Temer não, temer por quê? Aleluia. Haja o que houver, queridos. Haja o que houver. Haja o que houver. O Jeová Jireh está sobre a sua vida, sobre o seu coração, sobre a sua família. Temer por quê? Temer por quê? Temer por quê? Diga para Satanás: eu não vou te temer. Temer por quê? Temer por quê? Essa situação que você está passando já é ganha. Essa vitória é sua em nome de Jesus. Em nome de Jesus, você já pode dar o grito da sua vitória. Você pode dar o grito da sua vitória. Você pode dar o grito da sua vitória. Quantos vencedores tem neste lugar? Dê o grito da sua vitória. Você já deu o grito da sua independência. Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário por você. Você foi livre da culpa. Alguém pagou o preço para você. Alguém pagou o preço para você. Aleluia. Temer porque se eu estou quero ouvir a sua voz bem forte agora, vai. Grite o nome dele. Oh! Agora haja. Profetize na sua vida. Eu não vivo do que vejo, mas eu creio em ti. Tem crente aqui nesse lugar.
Tem pentecostal aqui neste lugar. Tem adorador aqui neste lugar. Ele manda lá basura. Bem-vindo, Espírito Santo. Ele manda lá basura. Jesus, queridos, nós temos que chamar mais pelo nome dele, nós temos que gritar mais pelo nome dele, temos que chamar a presença do Espírito Santo na nossa vida. Saia do seu automático, saia do seu automático de entrar só neste lugar e sair do mesmo jeito. Deus quer te encher nesta noite. Que o Espírito Santo venha te encher. Que o Espírito Santo venha te transbordar nesta noite. Que o Espírito Santo venha te transbordar nesta noite. Aleluias, 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 aleluias. Aleluias, 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 aleluias. Aleluias, 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 aleluias. Meu noivo esperado, eu abro a minha casa. Pode morar aqui, pode morar aqui. Tem fogo nos olhos, eu não imaginava que era linda assim, que era linda assim. Pode morar aqui. Então convide ele nessa noite. Tem fogo, tem fogo. Tem fogo nos olhos. Eu não imaginava que era linda assim, que era linda assim. Meu noivo esperado, eu abro a minha casa. Você que está esperando por ele, cante. Eu já coloquei. Eu já coloquei as minhas vestes brancas. Estou só te esperando. Vem, vamos dançar. Eu já coloquei as minhas vestes brancas. Vem, Senhor Jesus, nós estamos te esperando. Nós estamos te esperando.
Coloque uma das suas mãos no seu coração, onde é o centro das suas emoções. E esse centro das suas emoções é onde Deus trabalha. Irmãos, como está faltando uma intimidade profunda com Deus. Muitas das vezes não conseguimos falar com a nossa própria alma e dizer para nós mesmos: por que está abatida, ó minha alma? Por quê? Por quê? Olhe para dentro de você. Hoje o Espírito Santo pode fazer coisas grandes na sua vida. Você não pode sair daqui do mesmo jeito que você entrou. Eu tenho certeza que você vai sair diferente. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Deus disse: haja luz e houve luz. E hoje Ele está dizendo: haja luz em você e a luz vai acender dentro do seu coração. Hoje Ele está dizendo: haja força em você para você sobreviver essa situação que você está vivendo, e vai acontecer. Que venha o haja de Deus nesta noite. Que venha o haja de Deus na sua vida. Que venha o haja de Deus na sua vida. Que venha o haja de Deus no seu coração. Que venha o haja de Deus na sua família. Que venha o haja de Deus na sua vida. Que venha o haja de Deus no seu trabalho. Que venha o haja de Deus na sua caminhada, nos seus dias. Que venha o haja de Deus. Que venha o haja de Deus. Ei, Xamandarabassubi, Cantarabassubiá. Sopra o Espírito Santo neste lugar. Sopra nessas vidas. Sopra nessas vidas. Que venha o haja de Deus. Darabassubi, Cantarabassubiá. Ei. Que a sua mão seja a mão do Senhor tocando em você agora. Aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Grandes coisas estão por vir. E grandes coisas ainda há de acontecer neste lugar. Grandes coisas estão por vir. Grandes coisas ainda há de acontecer neste lugar. Quem crê assim, diga amém. E dê um grande aplauso a Jesus. A Ele a honra, a glória, o louvor e toda a adoração pertence a Ele. Aleluia! Oh! Aleluia! Graças a Deus. Um abraço nessa pessoa que está ao seu lado. Diga a essa pessoa: bom estar do seu lado. Que Jesus te abençoe rica e abundantemente. Aleluia. Em coisas grandes, queridos. Prepara o seu coração. Diga para o seu irmão: prepare o seu coração. Amém? Vamos ouvir nossos anúncios. Aleluias. Boa noite a todos. A paz do Senhor Jesus. Gente, boa noite. Tem gente aqui? Amém. Dia 28, agora, sexta-feira, o nosso culto de casais com o pastor Marcos Neri. Gente, se possível, os casais virem com alguma peça de xadrez para tirar uma foto lá na barraca do beijo. É só para tirar foto, não é para beijar não, tá? Dia 29 de junho, no sábado, nós vamos ter aqui 6 horas de adoração com a busca do poder secreto. De meio-dia às 18 horas. Eu acredito que depois o pastor Ney vai falar um pouquinho mais sobre isso. Gente, dia 13 de julho, a nossa festa julina. Quem tiver interesse em ajudar, procurar os líderes das barracas, eu vou falar aqui rapidinho. A barraca de doces, a Marcinha e a Ana Paula.
A Jana do Flavinho, cachorro quente. A Dani do Felipe, caldo. A Alcineia, pastel. O salgado vai ficar por conta da Igreja de São Mateus. Refrigerante, o Galáctico. Pescaria, o pessoal do Geração Vida. Churrasco, a Beth e o Sandro. E o açaí, o Reis e a Angélica. Eu fiquei sabendo que tem mais uma barraca aí que as pessoas estão doando algumas coisas que elas fazem, mas ainda não sei ao certo. Oi? A Thaís? A Thaís Tá. Gente, então é a Thaís do Karatê, tá? A esposa do Luiz do Karatê, tá? Quem tiver interesse em ajudar, que faz alguma coisa, artesanato, essas coisas assim, Marcinha, isso, procurar a Thaís, tá? Gente, sorteio em prol do terreno, procurar a Jana. Escova, corte e hidratação, R$10. É isso? Então, quem contratar o serviço vai estar ajudando lá o terreno. O sorteio do Geração Vida, gente, o pegue e monte por R$10. Procurar quem? Esqueci. Procurar a Jaque. Gente, agora os nossos cultos semanais. Terça-feira, às 19h30, o culto da família. Quarta-feira, às 8 horas da manhã, o Bom Dia Espírito Santo. Quinta-feira, profética, com o pastor Henrique, às 19h30. Domingo, às 8h30, nossa escola bíblica dominical. Às 10 horas, o culto matinal. Às 18 horas, esse culto que nós estamos participando agora, o culto de louvor e adoração. Gente, todo terceiro domingo do mês, oração Mães de Joelho, Filhos de Pé, aqui na igreja, às 7h30. E eu queria chamar o Reis para falar sobre o encontro de casais. Ele pediu que eu chamasse aqui. Gente, ore e participe das nossas programações. Um bom culto para nós. Boa noite a todos. Quem está feliz aí? Glória a Deus. A alegria do Senhor é a nossa? Amém, amém. Glória a Deus. Bom, meus amados, todos sabem que nós fazemos um encontro de casais todo final de ano, tá? Eu não sei se o vídeo está ali. Se tiver... Um minutinho? Tá. Enquanto isso, eu vou avisar os irmãos que esse encontro de casais vai ser em Búzios, tá? No dia 13, 14 e 15 de dezembro, tá? No Hotel Ferradura Resort. O tema é 3 igual a 2, aliança perfeita. A base bíblica nós tiramos de Mateus 19:6. Assim já não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. 3 igual a 2, homem e mulher unidos a Cristo. Esse é o nosso tema do encontro de casais em Búzios, tá? Então, todos vocês estão convidados, faça esse investimento, procurem nós do departamento de casais, que vamos estar lá embaixo. É importantíssimo que você invista no seu casamento. Investimos tempo, dinheiro, né, na criação de nossos filhos, no estudo de nossos filhos, mas nós, às vezes, não investimos no nosso casamento, na nossa esposa. Muitas das vezes, a sua esposa tem sonhos a realizar, mas você fica preocupado em dar o melhor para os filhos e acaba não realizando o seu próprio sonho. Isso acontece muito na vida de famílias aí. E fica frustrado, às vezes, que vai chegando a uma certa idade e não conseguiu ainda concretizar sonhos. Eu acho isso importante, sabe, na vida de um casal. Você, como marido, investir na sua esposa, investir em passeios, em lazer, faça uma programação com a sua esposa, né? Eu acho isso importante, gente, porque a vida é tão curta. A vida é tão curta. E nós, às vezes, não fazemos nada. Aí chega na idade avançada e fica, às vezes, um ser humano frustrado, porque não realizou os sonhos que Deus planejou para a vida de cada um de nós. Está aí, mas só você pegar e correr atrás dele. Amém? Está com som? Está ok, minha irmã? Pode botar um minutinho só. Esse lugar lindíssimo aí. Você vai ter oportunidade de passear na Rua das Pedras, em Búzios, porque nós vamos dar essa oportunidade para vocês irem lá. É um hotel lindíssimo. Os fundos do hotel dá para a praia, para a Ferradura. Você vai mudar o ambiente, vai mandar o clima da sua casa, né? Fora de casa é outra coisa. Alguns têm saunas, outros não.
E pode levar filhos, tá? Criança até 7 anos de idade não paga nada. Café da manhã, almoço, jantar. Água, suco, refrigerante, ônibus, tudo incluso. E ainda vai ouvir uma palavra de Deus. Essa igreja investe em família. O nosso pastor investe em família. E a igreja de Nova Vida de Vila Rosali é uma igreja que investe em família. Em todas as áreas. Glória a Deus. Coisa linda. Então, meus amados, e em agosto nós estamos dando início também no curso Casados para Sempre. Vamos ter uma formatura agora no final de julho e em agosto iniciaremos uma nova turma. Você, no final do culto, nos procure. Obrigado. Fiquem com Deus. Obrigado, Reis. Uma boa oportunidade para você estar na segunda lua de mel com toda a sua família. Amém? Queridos, eu quero reforçar um anúncio, não tirando o respaldo da Tati, que anunciou para a gente aqui, mas ela disse que eu ia explicar melhor, e eu quero trazer um vídeo que vai entrar, acho que já entrou em todas os departamentos da igreja, vê se você consegue para mim, só para... Esse cara aí bonito sou eu, sabe? Tá vendo? É tão bonito que apagou o telão. Coisa linda, né? Vamos lá, pode soltar? Olá pessoal, graça e paz, meu Deus, como é bom estar falando com vocês mais uma vez. Gente, esse mês de junho, nós tivemos um mês assim espetacular. Falamos sobre o Espírito Santo de Deus, que bom. O Espírito Santo tem tomado a nossa igreja, a vida das pessoas, de uma forma extraordinária. Mas queridos, eu quero te fazer um convite, olha, um convite muito especial. Agora, dia 29, sábado, olha, 6 horas de adoração. Meu Deus, vai ser algo extraordinário, 6 horas de adoração. Nós vamos começar às 12 horas da tarde e vamos terminar às 18 horas. Nós vamos estar buscando o poder secreto. O que é o poder secreto? É o Espírito Santo, uma pessoa que muitas das vezes nós não conhecemos ele na sua totalidade, nem vamos conhecer, né? Mas podemos buscar a presença dele. Eu quero dizer que depois desse culto agora, do dia 29, a sua vida nunca mais será igual. Olha o que eu estou dizendo, nunca mais será igual. Então eu convido você para estar comigo agora, sábado, a partir das 12 horas, para esse culto de louvor e adoração do Senhor, 6 horas de adoração, até as 18 horas. Espero por você e tenho certeza que Deus vai abençoar muito a sua vida. O poder secreto, 6 horas de adoração ao Senhor. Você é o meu convidado, Deus te abençoe e até sábado. Amém. Então, queridos, esse vídeo está aí nos departamentos, no grupo da igreja, tá? Esse homem que vos fala ali, o pastor Ney Teodoro, ele tem pouco tempo de pastor, 25 anos, né? Ainda não sei nada, né? Mas tem pessoas que ainda sabem mais do que eu, sabe? Tem muita gente que tem uma capacidade muito maior do que a minha. Mas existe capacidade e existe unção. Sabe? A letra mata. A unção define muita coisa na nossa vida. Então, quando eu digo para você que a sua vida nunca mais será a mesma, não será mais igual a que você está vivendo, pegue isso. Receba no seu coração. Confie. Prove de tudo que está sendo dado a você nessa semana. Amém? Amém mesmo? Amém. Prove. Você vai ver o que vai acontecer na sua vida. Então, sábado, a partir das 12 horas, estamos juntos aqui para adorarmos e bendizermos o nome de quem? Do nosso Deus. Queridos, festa de aniversário chegando. Repita comigo, dia 2. Quem vai estar conosco aqui no dia 2, numa terça-feira, preste bem atenção. A gente muitas das vezes não conhecemos a Nova Vida em sua totalidade. A Nova Vida é muito calada,
Nova Vida é uma igreja que não está aí no meio das mídias. Nova Vida não é uma igreja que daqui a pouco eu vou colocar um vídeo para você aí, que você vai ver como as pessoas é atraída por alguns momentos desse. A Nova Vida é uma igreja simpática, onde ela tem as suas conversações dentro dos seus templos. E no dia 2 eu vou estar recebendo aqui o Bispo Miguel. Ele é presidente do Conselho das Igrejas de Nova Vida do Brasil e fora do Brasil. Quem está entendendo o que eu estou dizendo? Ah, pastor, então você vai trazer um Deus para pregar aqui. Não. Toda autoridade, queridos, nós temos que ter um respeito muito grande e honrar a nossa autoridade. Eu honro a minha autoridade, e essa autoridade é a autoridade máxima da Nova Vida. Para se ter uma agenda, você precisa de um tempo, precisa de uma conversa, de um bate-papo, de encontrar o tempo para ele estar. Então, está marcado para o dia 2 de julho, terça-feira, e eu gostaria que você estivesse aqui. Quando você vem a esse culto, você está dizendo assim: eu estou vindo na abertura do aniversário da Igreja de Nova Vida em Vila Rosali. Quando você não vem, você está dizendo: eu não quero participar desse aniversário. Já viu algumas pessoas que muitas vezes você manda um convite e ela não está nem aí, diz assim: para mim, ir nesse aniversário tanto faz como tanto fez, hein? Tem muita gente que age assim, né? Então, se você fizer isso, você está agindo desse jeito. Tanto faz como tanto fez, também para mim não tem simbologia nenhuma. Então, eu gostaria que você marcasse esse encontro aqui com a Nova Vida, com a sua igreja, no primeiro dia de aniversário, que é dia 2 de julho. Posso ouvir mais um amém? Amém. No dia 6 de julho, nós vamos receber aqui na nossa igreja toda a nossa regional com o nosso bispo regional, que isso vai acontecer de manhã, a partir das 10 horas. É um culto que é só para os pastores, e eu convidei essa quantitativa de pastores para estar aqui, e eles vão orar pela nossa igreja. Vamos estar juntos aqui orando pelo aniversário de nossa igreja. Isso no dia 6. Amém? No dia 7, é o dia realmente que essa igreja deu o primeiro culto aqui em Vila Rosali. 7 de julho de 2021, essas portas se abriram para a honra e a glória do nosso Deus. Batizamos muitas pessoas aceitaram Cristo como seu único e suficiente Salvador. Quantos casamentos eu fiz, quantos 15 anos, quantos aniversários de um ano, quantas apresentações. Então, dia 7 passa um filme na nossa cabeça, de tanta honra que Deus tem dado a essa igreja, e você faz parte. E nesse dia nós vamos estar servindo a ceia do Senhor, tanto pela manhã como à noite. Então, você é o nosso convidado. Ouçam amém de vocês? Amém. Dia 9, diga comigo, dia 9. Terça-feira, nós vamos receber um bispo regional aqui na nossa igreja. Um bispo que ele é regional do Rio de Janeiro, que é o bispo Francisco Martins, Igreja de Nova Vida de Olaria. Dia 9. Dia 10, quarta-feira, nós vamos receber o nosso bispo da nossa regional para a ordenação ao ministério pastoral do diácono Leomil, que vai estar assumindo a Igreja de Nova Vida de São Mateus definitivamente como pastor. Então, você precisa estar aqui para prestigiar o nosso amigo, o nosso colega de caminhada. Diga amém? Dia 13, festa. Vamos celebrar. Mas essa celebração, ela não acontece sem você. Você precisa estar e chamar mais uma pessoa. Quem está entendendo?
chame uma pessoa para estar conosco no dia 13, na festa de aniversário oficial da nossa igreja, onde nós vamos nos reunir naquele estacionamento, glorificando a Deus por mais um terreno que Deus nos deu, por mais uma obra que Deus colocou em nossas mãos, que é ali o número 21, da Avenida Dr. Rubens Farrula. Hoje, a igreja toma conta do número 21 e do número 31. Então, são 2 terrenos que Deus deu para cada um de nós, para louvarmos e adorarmos o nome dEle. Ouçam o amém dos irmãos? Domingo de manhã, um diácono nosso vai pregar, e à noite, o último dia, vamos receber o Silvio Maia aqui, uma pessoa que eu estou trazendo ele, que já foi para mais de 200 mil visualização de um vídeo que foi feito aqui neste lugar. Muitos dizem, que igreja é essa? Eu acho que essa igreja que tinha aqui já até se foi, né? Ninguém acha mais essa igreja. Mas foi um vídeo assim muito... Hoje ele não faz o que fazia lá atrás. Hoje ele é um pregador da palavra, um cantor, vai trazer uma palavra para a gente. E eu quero lembrar dessas coisas para ele. Ele disse, caramba, tu vai me lembrar disso lá na igreja? Eu falei, vou botar o vídeo lá para todo mundo rir de você. Ele disse, caramba, vai ser muito maneiro. Então ele vai estar aqui, e o nosso aniversário, ele termina no dia 14. Nós não vamos levar até o final do mês. Posso ouvir um amém? Ore, participe de todas as programações de sua igreja. Mais uma ressalva aqui. Queria pedir que todos os jovens que estão aqui nessa igreja, jovens que eu digo, você pode ter aí 70 anos e ficar de pé, mas não é esse momento agora que eu quero, amém? Você pode ter 90 anos e querer ficar de pé, o Júlio pode querer ficar de pé, né, porque é jovem, né? Mas eu vou pedir para ele não ficar de pé, para ele ficar sentado. Jovem, fique de pé por gentileza, você jovem. Você é coroa, Thaís? Eu queria fazer uma ressalva aqui para os jovens dessa igreja. Nós, eu e Rogério, nós viemos conversando muito sobre o acampamento da nossa igreja. E o acampamento da nossa igreja vai ser no ano que vem, no Carnaval. Mas a coisa mais difícil para uma igreja, um pastor, que quando a gente programa um trabalho que é feito para os jovens, e os pais desses jovens, eu acho que eles precisam ter uma responsabilidade de enviar. Eu sempre digo, quando meu filho dizia assim, eu não quero ir, eu disse para ele assim, você não tem poder no que você está falando, você vai. Aí tu vai dizer assim, pô pastor, esse tempo acabou. Não, ensina o caminho que deve andar o seu filho. Então, eu tenho visto que nós temos um programa muito grande. O Rogério está fazendo um programa de excelência para o Carnaval. E eu tenho visto que poucas pessoas têm se interessado em estar conosco no Carnaval. Eu digo que, muitas das vezes no Carnaval, a gente olha a rede social, a gente vê um, a gente vê outro. Vi um aqui de coelhinha. Por aí. Eu vi um outro aí que estava com uma calça apertadinha, homem, né? Também de coelhinha, com um cotoquinho aqui atrás. Eu fico assim meio... quando eu olho uma situação dessa, parece que eu estou pregando ao vento aqui. Parece que o que a gente fala não está entrando no coração, está entrando no ouvido e saindo no outro. Então, essa oportunidade de você estar conosco no Carnaval, você investir no seu filho e dizer, cara, você tem dia? Então, eu gostaria muito que você, igreja, se comprometesse. Nós já estamos no meio do ano e precisamos que você esteja, você jovem, no Acamp 2025, no Carnaval com a gente. São 4 dias ou 5 dias? São 5 dias. Esse acampamento vai ser um acampamento de relacionamento. Quem está entendendo? Relacionamento. Então, vai ser uma coisa um pouco diferente do que você
imagina, sabe? Eu sei que eu já estou idoso para falar para vocês, mas quando eu olho no olho de vocês, eu posso discernir o Espírito que habita na vida de vocês. Como tem muitos que eu falo assim, eu quero falar com você, é porque eu já discerni o Espírito que está na vida daquela pessoa. Não por fofoca, porque tem gente que faz fofoca, né? E tenta colocar alguma coisa, mas quando você olha, você consegue discernir o Espírito que habita naquela pessoa. Então você tem que cortar na raiz, sabe? Para que as coisas venham a acontecer de boa na minha vida que sou pastor e na sua vida que está sendo pastoreada. Então, eu quero chamar a sua atenção para que você se desligue de situações, porque a gente está vivendo um tempo de relacionamento. É um grupo que não fala com fulano de tal, porque fulano de tal se arruma de um jeito diferente. É o grupo que não fala com fulano de tal, porque o outro tem cabelo rosa, o outro tem cabelo azul. O outro usa brinco, o outro usa tatuagem. Né? O outro usa calça apertada, o outro usa calça frouxa. Né? Eu não vou convidar fulano para ir no meu aniversário, porque o fulano não fala comigo há muito tempo, porque o namorado dele não vale nada, não sei o que. Uma conversação. Isso muitas das vezes, sabe onde encosta? Nos pais. E os pais, eles têm que ser pessoas que tragam uma paz na vida do coração dessa juventude. Então, eu quero dizer para vocês jovens aqui, como pastor de vocês, como amigo de vocês, sabe? Busca o Senhor e deixa Deus falar no coração de vocês. Então, vocês têm uma grande oportunidade hoje, procurar o diácono Rogério lá embaixo, retornar com o seu carnê e dizer, eu vou estar, eu vou viver esse momento, sabe? Eu quero viver este momento, junto com você, junto com meu amigo de caminhada, que é o Rogério, que é seu amigo também, nessa juventude tão especial desta igreja. Então, quero dizer a vocês jovens, você tem essa oportunidade hoje, de fazer isso com o Rogério e a Karina lá embaixo. Chama a sua atenção, dizendo para você, pastor, está caro. Está não, porque a rede social cagueta vocês, sim ou não? Quando você vai comer um artesanal, você paga R$40 num artesanal. Come você e sua namorada, 80. 2 vezes no mês, são 100 e... Quanto que é a mensalidade, Rogério? 70. Então, eu acho que dá para você. Então, se esconda de mim nas redes sociais, que eu não curto você, mas te vejo. Amém? Eu não te curto, mas te vejo. Tá? Sempre tem alguém te observando. Sabe? Você não precisa ir para outro lugar para você receber aquilo que Deus está derramando sobre a sua vida na sua igreja. Muitos gostam de ver muito o terreno dos outros, né? O fruto do terreno dos outros é melhor do que o nosso. E não valorizamos aquilo que está sendo colocado no nosso coração. Então, eu quero dizer para a juventude, valorize as nossas orações, a nossa dedicação e o nosso amor que nós estamos tendo a você. Amém? Que Deus abençoe a vida de vocês rica e abundantemente. Pode se sentar, por gentileza. Amigos, nós vamos fazer o nosso ofertório agora. Eu espero. Tem gente que fala assim, para chamar a atenção tem que fazer o ofertório primeiro, né? Porque aí as pessoas ofertam, depois você chama a atenção. Mas não, fazer isso não. Vou fazer o nosso ofertório agora. Se você tem um desejo de ofertar, dizimar, é a sua hora, é o seu momento. Fique de pé. Olá pessoal, graça e paz, meu Deus, como é bom estar falando com vocês mais uma vez. Gente, esse mês de junho, nós tivemos um mês assim espetacular. Falamos sobre o Espírito Santo de Deus, que bom. O Espírito Santo tem tomado a nossa igreja, a vida das pessoas, de uma forma extraordinária. Mas queridos, eu quero te fazer um convite, olha, um convite muito especial. Agora, dia 29, sábado, olha, 6 horas de adoração. Meu Deus, vai ser algo
extraordinário. 6 horas de adoração. Nós vamos começar às 12 horas da tarde e vamos terminar às 18 horas. Nós vamos estar buscando o poder secreto. O que é o poder secreto? É o Espírito Santo. Uma pessoa que muitas das vezes nós não conhecemos ele na sua totalidade. Nem vamos conhecer, né? Mas podemos buscá-lo. Buscar a presença dele. Eu quero dizer que depois desse culto, a sua vida nunca mais será igual. Olha o que eu estou dizendo, nunca mais será igual. Então eu convido você para estar comigo agora, sábado, a partir das 12 horas, para esse culto de louvor e adoração ao Senhor, 6 horas de adoração, até às 18 horas. Espero por você e tenho certeza que Deus vai abençoar muito a sua vida. O poder secreto, 6 horas de adoração ao Senhor. Você é o meu convidado, Deus te abençoe e até sábado. Pessoal, graça e paz, meu Deus, como é bom estar falando com vocês mais uma vez. Gente, esse mês de junho, nós tivemos um mês assim espetacular. Falamos sobre o Espírito Santo de Deus, que bom. O Espírito Santo tem tomado a nossa igreja, a vida das pessoas, de uma forma extraordinária. Mas, queridos, eu quero te fazer um convite, olha, um convite muito especial. Agora, dia 29, sábado, olha, 6 horas de adoração. Meu Deus, vai ser algo extraordinário, 6 horas de adoração. Nós vamos começar às 12 horas da tarde e vamos terminar às 18 horas. Nós vamos estar buscando o poder secreto. O que é o poder secreto? É o Espírito Santo, uma pessoa que muitas das vezes nós não conhecemos ele na sua totalidade, nem vamos conhecer. Cara que fez aniversário, eu a vi aí, né? Se ela estiver por aí, por favor, vem aqui à frente. Pude comer o bolo dela na sexta-feira, né? 18 anos de idade. A minha já fez 18, né? Daqui a pouco tem outras fazendo 18 anos também. Tem várias aqui na igreja. É uma idade muito festiva, né? Mas uma idade que a gente passa para a fase adulta, não é isso? Isso é muito importante, com responsabilidades maiores ainda. Tem mais alguém que faz aniversário junto com a Sara? Fez nesses dias e deseja uma oração? Vem à frente, por gentileza. Vem cá, Bia. Gia também. Tem mais alguém que deseja uma oração? Amém. Gostaria que a igreja estendesse as mãos aqui para frente, para nós orarmos. Nosso Deus e Pai, te dou graça pela vida das tuas filhas que completam mais um ano de vida nesse mês de junho, que tuas mãos estejam sobre a vida delas. Que esse novo tempo seja um tempo novo realmente, ó Pai, para todas as áreas da vida das tuas filhas, Pai. Eu quero te pedir que as ricas bênçãos dos céus venham sobre elas, Pai. Nós queremos impor as mãos como igreja, eu imponho as mãos como sacerdote na vida delas, abençoando essa nova jornada.
Eu abençoo o aniversário de vocês, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Digam todos amém. E vamos aplaudir Cristo. Parabéns, hein? 18. As 3 fizeram 18, hein? Fezinho, hein? Sério. Gente, vamos lá. Sei que vocês estão assim meio tenso, né? Mas vamos quebrar esse gelo aí, em nome de Jesus. Eu quero falar hoje sobre o Espírito Santo como uma pessoa. Repita comigo, o Espírito Santo como uma... Repita mais uma vez, o Espírito Santo como uma... Eu quero falar hoje sobre o relacionamento desta pessoa. Eu coloquei uma figura assim, bem chamativa para os irmãos ali. Tem alguém que está sendo operado, sim ou não? Mesaque, Sadraque e Abed, eles foram jogados aonde? E naquele momento apareceu o quarto homem. Ali nós temos 3 pessoas, dá para a gente ver, mas com certeza deve ter mais ali. Mas nós estamos vendo a 4ª pessoa, nessa foto, nessa imagem. E essa 4ª pessoa, ela é uma pessoa que está ali, fazendo algo diferente na vida daquele que está sobre as mãos da medicina, sobre as mãos de uma pessoa, de um médico, de instrumentadores, mas tem alguém ali diferente. Então eu quero falar hoje sobre o relacionamento dessa pessoa conosco. Quando falamos do Espírito Santo como uma pessoa, nós estamos se referindo à 3ª pessoa da Trindade, que inclui também Deus, Pai, de Deus Filho, Jesus Cristo. Diferentemente de uma força impessoal, o Espírito Santo possui características pessoais e relacionais. Pessoais e relacionais. Então, meu primeiro item, para me ler os versículos que nós vamos trilhar nesta noite, o primeiro ponto é: o Espírito Santo, ele se relaciona com a gente, sabe? Mas esse relacionamento, ele tem que ser o quê? Buscado. Você tem que buscar esse relacionamento. O que mais a nossa sociedade está perdendo são os relacionamentos. São relacionamentos quebrados dentro de casa, são relacionamentos quebrados entre amigos, são relacionamentos quebrados entre esposa e esposa, filhos e pais. Os relacionamentos têm sido quebrados. E o nosso relacionamento com Deus, como está? Nós precisamos de uma motivação a mais para buscar um relacionamento com alguém. Eu estava, esses dias, assistindo um show do Leonardo Salles. Posso falar show? Não? Vocês gostam, né? Fala a verdade. Revelar CPF é a coisa mais bonita que tem, não é verdade? Ele deu um show muito grande. Ele chamou 3 pessoas, chamou uma pessoa para cá, outra pessoa para cá. Eu não me lembro agora o nome da pessoa, mas vou tentar aqui botar 3 nomes, né? Botar a Carol aqui, 3 nomes. E ele chamou 3 Caróis ali, 3 pessoas, não sei se o plural é esse, mas 3 pessoas com o nome Carol. E ele entrou naquele meio ali, e ele deu aquela rodada e disse: teu nome, Carol, teu nome, Carol, teu nome, Carol. A igreja explodiu. A igreja cresceu, porque a igreja entende que uma revelação dessa, de achar 3 nomes, achar 3 pessoas com o mesmo nome, é o sobrenatural de Deus. Sabe? Mas qual seria o sobrenatural de Deus na vida de uma pessoa? Um show como esse? Ou uma pessoa que está sendo operada como aquela dali, e a presença do Espírito Santo está ao lado? Aonde o médico não pulou, o médico não gritou, mas a 4ª pessoa estava ali, direcionando, dando as palavras certas para aquela cirurgia.
Só que o nosso relacionamento já não é mais com o Espírito Santo, o nosso relacionamento já não é mais com a palavra de Deus, o nosso relacionamento, muitas das vezes, com a palavra de Deus, é para contestar quem prega, é para contestar quem fala, é para conquistar quem está lá fora, contestar. Mas usufruímos de uma palavra que tem que estar dentro da gente, para que a gente passe esta palavra, para que a gente passe essas palavras para as pessoas. Com o que, gente? Com o nosso comportamento. Qual o seu comportamento onde você trabalha? Qual o seu comportamento dentro da sua casa? Qual o seu comportamento com a sua esposa? Qual o seu comportamento com as pessoas? Hein? Há pessoas que procuram cultos como esses. Muitas das vezes participam de um culto de magia, sabe? Ou um mágico, perdão. Um culto de uma pessoa que é mágica, ou que vai fazer acontecer alguma coisa, para que a plateia aplaude, para que a plateia grite, para que a plateia venha ao êxtase. Ah, pastor, você é contra a atuação do Espírito Santo de Deus. Não. Sou bem a favor. Mas nós precisamos ter um culto racional. Um culto o quê? E o culto racional, nós temos que se relacionar com o dono do culto. Ter um relacionamento com o dono do culto. Então, o Espírito Santo, ele tem mente própria e é capaz de conhecer e revelar a verdade. Nós lemos em 1 Coríntios 2, 10, só o versículo 11, lemos que o Espírito, versículo 10, que o Espírito, ele esquadria todas as coisas e até mesmo a profundeza de Deus. O conhecimento que o Espírito Santo tem, e nós temos uma pessoa que está do nosso lado, que é o Espírito Santo. Essa pessoa que quer se relacionar com a gente, e nós esquecemos desta pessoa. Mas muitas das vezes, nós temos um relacionamento muito raso. Um relacionamento superficial. Vem cá, Lucas, já pedi. Você, meu filho. Um relacionamento raso e superficial. Diga comigo, um relacionamento raso. Diga raso e superficial. Pega essa linha. Esse é o seu relacionamento com o Espírito Santo, mas essa linha, ela é frágil, ela não tem força, é um relacionamento pobre, é um relacionamento fino, é um relacionamento que quando alguém vir falar alguma coisa contra alguém ou contra você, ou vem falar sobre algo que te fere, ou que vai te machucar, ao invés de você ter um relacionamento profundo, você tem um relacionamento raso, e esse relacionamento, segura aqui na outra mão, ele é tão raso, né, que quando as lutas vêm, você vai fazer isso com ele, e vai arrebentar ele, é muito fraco, vai, porque as lutas vão vir, as circunstâncias virão, mas é tão raso que esse relacionamento, ele se corta, ele se quebra. E eu te pergunto, qual o nível do teu relacionamento com Deus? Mas, nós temos algo de especial, não é verdade? Pode jogar isso no chão. O Espírito Santo, quando a gente ora, me dá um braço seu, a gente ora, a gente busca, a gente intercede, a gente lê a palavra, outro braço, a gente intercede, vai se juntando, a gente lê a palavra, a gente vai buscando o Espírito Santo, a gente vai entrelaçando tudo, a gente vai se envolvendo com Deus, a gente não dá voz à fofoca, a gente ora, a gente se aproxima do Senhor, a gente vai para o círculo de oração, a gente aprende a palavra de Deus, a gente busca, a gente intercede. Quando alguém vem falar mal da gente, fala, não, pode ficar tranquilo que o Espírito Santo toma conta da
minha vida, Ele age na minha vida, Ele é o meu intercessor, Ele intercede por mim, Ele é o Deus poderoso, Ele clama por mim, as lutas vão vir, sim, mas vão vir mesmo, mas eu estou com Ele, mas eu estou com Ele, mas eu estou com Ele, Ele está comigo, e tal, aí vem a doença, vem o problema, vem a dificuldade, aí vai ser o momento que você vai tentar estourar, que você vai tentar largar o Espírito Santo, mas você não consegue, Lucas. Por quê? Porque você está fundamentado na palavra, você tem um poder extraordinário na sua vida, você tem uma busca incessante, você vai querer largar Ele, você vai querer largar tudo, mas você não consegue, porque você tem intimidade com Ele, e nesse momento, quando você tentar, Ele vai dizer, não, eia, para, eu estou contigo. Você venceu aquela situação, você venceu aquela luta, você venceu aquela mulher que te atacou, você venceu a doença, você venceu, então eu estou contigo, porque você está amarrado nele, você tem intimidade com ele, você é íntimo dele, então tu acha que Satanás pode desatar, rasgar, tirar o seu compromisso que você tem com ele? Não, porque você tem intimidade. E quando você é íntimo de alguém, esse alguém chega e te orienta e te diz, para, eia, eu vou te ajudar. Eu vou te ajudar. Eu pergunto a você, qual tem sido o seu relacionamento? Será que você tem um relacionamento raso? Ou você vai deixar as circunstâncias tomar conta da sua vida, tomar conta do seu coração? Eu preciso buscar mais, eu preciso interceder mais, eu preciso me envolver mais. Obrigado, tá? Depois você se solta. Vamos aplaudir Jesus? O Espírito Santo, Ele não está distante ou desconectado de nós, mas sim Ele está constantemente pronto para se relacionar e se comunicar conosco. Aí eu pergunto a você hoje, aqui na plateia, como você se comunica com o Espírito Santo de Deus? Hein? Qual é a sua comunicação com o Espírito Santo de Deus? O que você faz para ver os prodígios, as maravilhas que o Espírito Santo tem feito na vida de tantas pessoas, tem feito na sua vida? Como é que você tem visto isso? Como é que você tem encarado esse momento na sua vida? Hein? Ele é uma pessoa. Como você tem se relacionado com Ele? Qual o seu nível de intimidade? Qual tem sido o seu nível de intimidade? Muitas das vezes queremos um nível de intimidade assim. Quer ver? Ela vai colocar para a gente ali algo muito legal. E eu não estou colocando um filme aqui para dizer que igreja tal não presta, fulano não presta, não é isso que eu estou colocando. Eu só quero mostrar para vocês o que essa mulher fez e o que poderia acontecer com esta criança. Preste bem atenção. Isso coloca para mim. Olha isso. Olha isso. Olha isso. Se essa criança sai da mão dessa mulher, você vai dizer, cara, não saiu, foi Deus que segurou. Mas nós queremos cultos que achamos que o Espírito Santo é isso aqui. Isso ali é movimento, é coisas que as pessoas gostam de fazer, gostam de criar, mas rodar hoje tem sido algo muito grande, porque o cara, eu tenho o seu rodagem, eu tenho labirintite. Vocês vão pensar que é demônio. O Henrique vai sair dali, sai Satanás, eu vou dizer, é labirintite. Me perdoe, eu acho que não conseguia fazer tudo aquilo que eu dizia. Só queria mostrar a criança para vocês, né? A dança que é maneira, né? Eu gosto muito dela. É muito legal. É muito legal. Mas pode cortar, gente, por favor. Mas a gente está acostumado a ver ou assistir algo assim, achar que a presença de Deus está numa manifestação como essa. Sabe? Ah, pastor, Deus pode curar num culto como esse? Sim. Deus pode transformar? Pode transformar. Deus pode mudar a vida de alguém? Pode mudar a vida de alguém.
mas não quer dizer que aquilo ali é uma manifestação do Espírito Santo de Deus. Quem me ouve, diga amém. Ah, pastor, eu tenho numa igreja aí que tem essas coisas. Irmãos, se você não honra a terra que você está pisando, honra a terra de outra pessoa. E vai lá, roda, dá cambalhota, faz o que você achar de melhor na sua vida, né? Tem gente que acha que tem pastor que tem poder mágico, né? Eu tenho um poder mágico, sabia? Eu tenho poder mágico. Quem acredita que eu tenho um poder mágico aqui? Diga amém. Ninguém acredita? Sério mesmo? Sério mesmo, de coração? Hein? Você acredita, Galatas, que eu tenho um poder mágico? Não? Sim ou não? Oi? Mas o Espírito Santo, amigo, ele não dá show para ninguém. O vento, ele sopra onde ele quer. Eu não posso hoje chamar o vento do Espírito Santo, dar ordem ao vento do Espírito Santo que sopra aqui. Não posso fazer isso. Posso? Ou não? Você acredita que eu tenho um poder mágico? Fala a verdade, Yuri. Acredita não? Vou fazer uma mágica aqui. Pode ser ou não? Vem cá, Luana. Você mesmo. Vem cá. Fazer uma mágica com você. Tem certeza? Quero mais 2 pessoas aqui, por favor. 2 voluntários. Ninguém quer ser voluntário? O Reis vem. Reis é voluntário, né? Militar, né, Reis? Forte demais, né? Tem mais alguém? Ih, rapaz! Você pode tirar essa tua blusa de cima? Pode. Fica aqui. Você fica aqui do meu lado. Eu? E o Reis fica aqui do meu lado. Você fica aqui. Mete a mão nela? Não. Mete a mão nela? Não. Obrigado, Eu também posso te empurrar de lado, se você quiser. Então eu tenho técnicas. Você entende? Eu tenho o quê? Eu não tenho um. Eu não tenho um. Eu tenho técnicas. Amém? Você sentiu algo te puxar, Luana? Sentiu? Era a minha mão? Até parecia, né?
Você tem que entender o que é show e o que é o Espírito Santo habitando em alguém. Quem está me entendendo aqui? Qualquer dia, no domingo à noite, eu vou chamar uma pessoa na plateia, hoje não, mas eu vou chamar uma pessoa na plateia e eu vou falar o nome dela sem conhecer ela e vou dizer o CPF dela. Eu estou falando isso para vocês. Eu estou falando isso para vocês. Estou falando isso para vocês. Ah, pastor, você está dando em cima do Salles? Você está dando em cima de pessoas que fazem isso? Não. Eu estou te mostrando o que é técnica e o que é espiritualidade e o Espírito Santo habitando na vida de alguém. Para que você tenha consciência do que está acontecendo aí fora e o que as pessoas têm feito com algumas outras pessoas. O que eu tenho visto de pessoas aqui desta igreja sendo enganadas por charlatões aí fora, é muita gente. É muita gente. Esses dias eu falei com esse falou assim comigo, pastor, nós temos que enganar mesmo. Eu falei, é sério mesmo? Pastor, nós como pastores temos que enganar mesmo. Nós temos que arrancar aquilo que eles não têm. Eu falei, é sério? Ele disse, é. Eu falei, uau! Eu fiquei pasmo. Em você colocar o Espírito Santo numa jogada que não é dele. Essa pessoa não tem relacionamento com o Espírito Santo. Não existe relacionamento com uma pessoa que quer se relacionar com alguém de uma forma diferente. Entenda isso. Entenda. O Espírito Santo é uma pessoa. É ele que entrou lá na porta do hospital onde eu estava internado. Foi ele que tocou nas minhas costas. Foi ele. Foi ele que disse para mim assim, ó. Foi ele que adiou 4 vezes a minha operação. Foi ele. Foi ele que fez isso. Foi o Espírito Santo, no dia que o Júlio operou o fígado dele, que teve uma oração, onde a André foi lá, que ela ouviu a voz de alguém adorando Jesus, né? E você foi atraído por aquela voz, atraída por aquela voz. Não é o som de um homem querendo fantasiar o pavão para chamar sua atenção, dizendo que o Espírito Santo é quem faz. Eu consigo puxar alguém pelas costas e eu consigo empurrar alguém de olho aberto, do jeito que está aqui, para fazer isso assim, por outro lado. Isso é unção? Fala não. Isso é técnica. Amém? Eu já vivi histórias que vocês não conhecem. Eu já vivi histórias que, meu Deus do céu, eu não gosto de contar e nem quero contar. O Espírito Santo, ele é a manifestação do amor divino que busca estabelecer uma conexão pessoal significativa conosco. Mas como o Espírito Santo vai habitar na vida de alguém que não se relaciona com outro alguém, que não tem relacionamento com a família? Eu estava perguntando, um líder espiritual esses dias, eu perguntei para ele, cara, você prega em tal lugar? Prego, e a manifestação de Deus é muito grande. Eu estava falando com não sei se foi com o pessoal lá no Papo de Homens, eu falei, fulano de tal, hoje, a filha está na boca de fumo, a filha é casada com um traficante, a esposa que rodava com ele, hoje mora com um traficante, e hoje ele vive de monte em monte, orando, buscando, dizendo que tem a unção de Deus, com a família toda destruída. Perdeu toda a família, perdeu os filhos por causa desta atuação, e diz que tem uma unção que muda a vida das pessoas, quando não consegue mudar nem a sua própria vida e nem a vida da sua própria família.
Me perdoe estar falando com os irmãos desse jeito hoje, mas hoje é a minha última fala sobre a questão desse relacionamento com o Espírito Santo, o Espírito Santo sendo uma pessoa, e a fórmula que o Espírito Santo quer se relacionar conosco é bem diferente. Meu horário já está indo embora, né? Eu estou ainda num pedacinho da mensagem. Agora, o Espírito Santo pode trazer uma sensação ou não. Ele pode trazer a presença da paz, fornecendo orientação e força nos momentos mais desafiadores da nossa vida. É o Espírito Santo de Deus, sabe? Espírito Santo. Ele pode fazer isso por nós. Ao reconhecer e acolher essa relação com o Espírito Santo, abrimos espaço para a transformação positiva e para a manifestação da sabedoria de Deus dentro de nós. Sabedoria de Deus dentro de nós. Então este entendimento pode ser uma fonte de grande conforto, encorajamento, inspiração em nossa jornada espiritual e cotidiana. O Espírito Santo também pode influenciar o nosso relacionamento com as outras pessoas. Então vamos ver algumas maneiras pelas quais podemos permitir que o Espírito Santo guie as nossas interações. Nós podemos permitir que o Espírito Santo dirija os nossos corações. O Espírito Santo pode nos capacitar, exercitar a paciência. O Espírito Santo nos oferece sabedoria e discernimento. O Espírito Santo nos inspira a servir os outros e ser generoso. E quando eu permito que o Espírito Santo influencie o meu relacionamento com as pessoas, podemos refletir o amor de Deus e que vai contribuir para a construção de uma comunidade baseada nos valores do reino de Deus. Que essa comunidade, que essa igreja seja baseada nos valores do reino de Deus. Que venha o teu reino sobre nossas vidas. Que venha o teu reino. Amém, irmãos? Ele é como uma pessoa, o Espírito Santo tem vontade. Olha só Atos 16, versículo 6. E passando pela Frígia e pela província da Galileia, foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. Quem impediu? Quem impediu? Timóteo. Quem impediu? Esse homem, Paulo. Quem impediu eles de anunciar a palavra de Deus na Ásia? O Espírito Santo de Deus que impediu. Muitas das vezes queremos falar, queremos ir, queremos fazer. E muitas das vezes o Espírito Santo está nos impedindo de fazer aquilo. O Espírito Santo, como uma pessoa, ele nos impede de ir em alguns lugares. O Espírito Santo, querido, está aqui neste lugar. O Espírito Santo, ele tem emoções. O Espírito Santo, ele pode sentir alegria, pode sentir tristeza. Efésios 4:30 nos adverte a não entristecer o Espírito Santo, indicando que ele tem sentimentos. Quando muitas das vezes fazemos algumas coisas na nossa vida, estamos entristecendo o Espírito Santo de Deus. Entristecendo o Espírito Santo de Deus. Sabe, entristecendo. Essa passagem que nós lemos, ela nos leva a considerar a sensibilidade do Espírito Santo diante das nossas atitudes, palavras e pensamentos. E nos lembra que ele não é apenas uma força ou um poder. O Espírito Santo não é apenas uma força ou um poder, mas uma pessoa capaz de se relacionar conosco em um nível emocional profundo. É o Espírito Santo que nos dirige, que nos traz graça. Nas pequenos movimentos da minha vida eu vejo o Espírito Santo. Ontem eu fui na casa da minha sogra
Entrei na casa da minha sogra, falei para minha esposa que está ali, eu vou na casa da minha mãe, mas eu não vou de carro. Eu sempre vou de carro, fui a pé, subi o morro. Quando eu estava chegando no colégio, meu irmão, eram mais ou menos quase umas 10 motocicletas, com o pessoal com um cachimbo para cima. Meu irmão falou, uai, bem que você não veio de carro, porque esse pessoal é tudo novo aqui. Você acha que quem deixou eu ir a pé foi a minha intuição? Não. Foi o Espírito Santo, que é uma pessoa que disse assim, não, vá a pé. Eu atribuo isso ao Espírito Santo de Deus. Já viu quando passa um ônibus lotado e você não pega aquele ônibus, aí tu pega um outro, você diz assim, pô, aquele estava lotado, peguei um mais lotado ainda, quando você chega lá na frente, aquele outro que veio lotado, que você não queria pegar, e pegou o mais lotado, aquele menos lotado foi assaltado, e você está ali, você vendo todo mundo sendo assaltado, você fala, meu Deus, eu tinha que estar dentro daquele ônibus, não estava, chegou atrasado, mas não foi assaltado. Por quê? Porque você está ligado com o Espírito Santo de Deus. A nossa comunhão com o Espírito Santo não deve ser apenas intelectual ou espiritual, mas também emocional. Devemos nos esforçar para nutrir um relacionamento que promova alegria, que console o coração de outras pessoas através do Espírito Santo, permitindo que Ele nos guie e que Ele venha fortalecer as nossas emoções, as nossas ações. O Espírito Santo se comunica. O Espírito Santo, ele fala. O Espírito Santo, ele se movimenta na nossa vida. João 16,13 vai dizer, mas quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda a verdade. Não falará por si mesmo, falará apenas o que ouvir, e lhes anunciará o que está por vir. Ele vai anunciar o que ouvir do céu. E vai anunciar o que está por vir. Ele não vai falar além disso. Não vai falar além disso. O Espírito Santo vai falar o que tem de ser falado. Esse versículo também destaca várias coisas importantes sobre a comunicação do Espírito Santo. Ele nos guia a toda a verdade. O Espírito Santo tem o papel de nos conduzir à verdade, uma verdade completa. O Espírito Santo tem uma fala inspiradora. O Espírito Santo não fala por si mesmo, mas transmite aquilo que ouve do Pai Celestial, de Deus. O Espírito Santo é a revelação do futuro. O Espírito Santo também tem a função de revelar eventos futuros. É o Espírito Santo, que pode ser interpretado de várias maneiras. Profecia, discernimento de espírito. E a comunicação do Espírito Santo pode ser percebida de várias formas. Uma das formas maravilhosas do Espírito Santo se movimentar é através das Escrituras Sagradas. O Espírito Santo nos ajuda a interpretar através da oração. É durante a oração que muitos cristãos sentem que são guiados ou recebem as respostas do Espírito Santo. Discernimento. O Espírito Santo pode oferecer discernimento em situações difíceis e complexas. Crença na comunicação do Espírito Santo é fundamental para que muitos cristãos, e o Espírito Santo, ele é consolador. Estou correndo aqui, irmãos. Em João 14, 16 vai dizer e 17, eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará um outro conselheiro para estar com vocês para sempre, o Espírito da verdade. O mundo não pode recebê-lo, porque não o vê e nem o conhece. Mas vocês o conhecem, pois Ele vive com vocês e está em vocês. O Espírito Santo tem relacionamento. O Espírito Santo,
desempenha um papel vital no relacionamento entre Deus e os crentes. De acordo com Romanos 8, 26, o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis, especialmente quando não sabemos como orar ou como pedir, sabe? Busque a presença do Espírito Santo. Além de intercessor, o Espírito Santo também é guia, conforta, instrui os crentes, ajudando a crescer em sua fé e desenvolver um relacionamento mais profundo com Deus. Esse é o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele é a transformação. A transformação é um processo profundo, contínuo, operado por um Deus em nossas vidas, com o objetivo de nos moldar à imagem de Cristo. E este processo é evidenciado pelo fruto do Espírito, conforme descrito em Gálatas 5, 22, 23, o fruto do Espírito inclui as seguintes qualidades. Coloca as qualidades para mim, por favor, que eu já pulei aqui. Primeira qualidade está lá, leia para mim o A. Uma afeição genuína e altruísta pelos outros. Esse é o Espírito Santo. Segundo, alegria, leia para mim. Ele produz paz. O que fala sobre a paz? Um estado. Próximo, quarto agora, paciência, capacidade. A benignidade, ser. Bondade, fala, lê para mim. Fidelidade, mansidão, domínio próprio, a habilidade de controlar os próprios desejos e impulsos, mantendo uma vida o quê? Disciplinada. Quando permitimos que Deus opere em nós, Ele nos ajuda a desenvolver essas qualidades, nos tornando mais semelhantes a Cristo, refletindo o seu caráter ao mundo ao nosso redor. Quando reconhecemos o Espírito Santo como uma pessoa, podemos nos relacionar com Ele de maneira mais íntima, sabe? Ouvindo a sua voz, seguindo as suas direções e sendo transformado por seu poder. Agora, como o Espírito Santo de Deus, ele age? Hein? Como o Espírito Santo de Deus age? Vem cá, Karina, fica aqui desse lado aqui. Você vai precisar de um espaço muito grande, que eu queria falar enquanto você ministra, sabe? Bota esse último vídeo. Olha como é que o Espírito Santo, ele trabalha. Preste bem atenção. Como o Espírito Santo, ele trabalha. Como ele age. Sabe, como ele age. Enquanto ela vai dançando, eu vou narrar. Eu sou um narrador para você. Tá? Mas preste atenção. Mas tem que botar o som. Se não botar, em voz alta começou a dizer: é isso que eu vou fazer nos últimos dias. O que ele vai fazer nos últimos dias? Derramarei o meu espírito sobre todas as pessoas. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Será o quê? Salvo. 7 dias se passaram desde que Jesus subiu aos céus. 7 dias. Cumpriu-se o que o Senhor dissera. Envolto em tua presença. 7 dias se passaram. Eles estavam reunidos no mesmo lugar, esperando. Se envolver com Deus. Já viu quando você está na sua devocional na sua casa? Não tem ninguém te olhando, né? Tu não deves nada para mim.
Tudo é de graça. O que tu podes me prover, Jesus, eu quero a ti. Quero sua presença, né? Só Ele. Dê amor a essa colega que está do seu lado, com seus olhos abertos. Que Ele perdoe. Quantas pessoas fazem tudo no automático no seu dia a dia? Vou para a igreja, não. Abriu o coração a Ele? É isso aí, queridos. O vento sopra onde? Vindo do céu, o som de um forte vento encheu toda a casa. Tão fácil receber o Espírito Santo. E foram cheios do Espírito Santo. Uau! E começaram a falar no Relacionamento. concedia que falasse. Não vim por tuas bênçãos, Não vim por revelação. tu não deves nada para mim, mais do que tu podes me prover. Jesus, eu quero a ti. Eu quero a ti, nada mais, nada mais, Relacionamento, irmão. nada mais É. aqui. Jesus, eu quero a ti. O poder do Espírito Santo desceu sobre a vida deles, né? Se abraçaram. Nada mais aqui. Jesus, eu quero a ti. Depois do palco, Nada mais. depois da palavra, depois dos louvores, quem é você? Só Deus e o travesseiro sabe quem você é. Se amanhã você vai pecar, já colocou o seu coração cheio de pecado. O Espírito Santo, quando chega na vida de uma pessoa, ele é uma pessoa. Só quero a ti, Jesus. Nada mais aqui. Vamos ficar de pé, queridos. Queria que você, se você estiver com seu esposo, sua esposa, alguém que você pode abraçar, você pode ficar abraçado com essa pessoa por 2 minutos, seu irmão, seu colega, sua esposa. Você pode fazer isso. Abraçar. Fechar os seus olhos, abraçado com essa pessoa. Abraçado. Hoje nós não estamos fazendo barulho e nem vamos fazer, porque as pessoas acham que a presença do Espírito Santo é o barulho. Mas não é só o barulho, é um sentimento. Diga comigo: Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. A minha vida, a minha casa, a minha vida, a minha igreja está cheia da glória de Deus. Cheia da glória de Deus. Aleluia. Nossa vida está cheia da glória de Deus.
Esse abraço tem um simbolismo muito grande. Esse abraço aí está trazendo cura para algumas pessoas. Nada mais. Quero tua presença, Pai. Esse abraço hoje está trazendo libertação para sua casa. Esse abraço hoje está trazendo uma manifestação espiritual tão grande. Relacionamentos quebrados estão sendo restaurados. Mas é assim. Não é por muito falar. Não é por muito gritar. Se você está sozinho, abrace você mesmo. Sinta-se abraçado por alguém. Sinta-se abraçado por alguém. Sinta-se abraçado por alguém. Sinta-se abraçado. Sinta-se abraçado. O Espírito Santo habita no silêncio. A gente pode ouvir a voz dele. Mas pastor, tu não sabes o quanto eu quero explodir, eu quero gritar. Está chegando a hora, queridos. Chegando a hora que isso vai acontecer. Está chegando a hora que isso vai acontecer. Mas tudo o que vai acontecer vai ser segundo o desejo, a vontade do Espírito Santo de Deus. Deus está forjando o seu caráter. Deus está trabalhando na sua vida. O Espírito Santo está trabalhando em você. Trabalhando em você. O Espírito Santo está trabalhando em você. Trabalhando na sua família. Deus, obrigado por esse momento tão especial. Obrigado pelo abraço. Obrigado pela vida. Obrigado por essa pessoa tão especial. Espírito Santo. Obrigado por essa pessoa tão especial que tu és. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado, Espírito Santo. Muito obrigado, Espírito Santo, pela tua presença. Quantos livramentos estão acontecendo na nossa vida, irmãos. O dia de amanhã vai ser um dia tão diferente para você. Você vai ver que as coisas vão fluir de uma forma tão especial. Nós não estamos num show de mágica. Nós não estamos num show de ilusões. Nós estamos na casa do Pai. E a presença dEle é real na nossa vida. A presença dEle é real. Sopra o Espírito Santo sobre as nossas narinas. Sopra o Espírito Santo sobre as nossas vidas. Sopra o Espírito Santo nas nossas famílias. Crie coisas novas em nós, no nosso lar, na nossa vida. Restaura o amor dos pais pelos filhos. Restaura o amor dos filhos pelos pais. Os filhos que estão agora em casa, no meio da internet, preso a um relacionamento com um smartphone, um relacionamento que não é um relacionamento palpável. Ó Pai, toca agora neles lá, que eles possam largar o relacionamento com o smartphone deles, com o computador, com um papo no WhatsApp diferente. Que esse filho possa hoje olhar para os pais que vão entrar dentro de casa hoje com um rosto diferente. Você vai entrar na sua casa com o seu rosto brilhando. O seu rosto brilhando. O Espírito Santo está aqui neste lugar.
Espírito Santo de Deus. Sábado eu convido todos vocês para estar aqui conosco, 12 horas de adoração. 12 horas de adoração. 6 horas de adoração. Poder secreto. Prepare o seu coração. Está chegando o tempo de gritar. Está chegando o tempo de colocar isso tudo que você guardou até o dia de hoje. Tu és santo. Levante suas mãos e diga: Tu és santo. A palavra se faz necessária para te descrever. Tu és santo. Abraça uma outra pessoa que está próximo de você. Você tem uma boa noite. Você tem um dia muito especial amanhã, tá bom? Não sai daqui se abraçar uma pessoa, um colega. Dê um beijo nessa pessoa. Vai em paz, que você tenha uma segunda-feira muito abençoada. Olá pessoal, graça e paz. Meu Deus, como é bom estar falando com vocês mais uma vez. Gente, esse mês de junho, nós tivemos um mês assim espetacular. Falamos sobre o Espírito Santo de Deus, que bom. O Espírito Santo tem tomado a nossa igreja, a vida das pessoas, de uma forma extraordinária. Mas, queridos, eu quero te fazer um convite, olha, um convite muito especial. Agora, dia 29, sábado, olha, 6 horas de adoração. Meu Deus, vai ser algo extraordinário. 6 horas de adoração. Nós vamos começar às 12 horas da tarde e vamos terminar às 18 horas. Nós vamos estar buscando o poder secreto. O que é o poder secreto? É o Espírito Santo. Uma pessoa que muitas das vezes nós não conhecemos ele na sua totalidade. Nem vamos conhecer, né? Mas podemos buscá-lo. Buscar a presença dele. Eu quero dizer
que depois desse culto agora, do dia 29, a sua vida nunca mais será igual. Olha o que eu estou dizendo, nunca mais será igual. Então eu convido você para estar comigo agora, sábado, a partir das 12 horas, para esse culto de louvor e adoração ao Senhor, 6 horas de adoração, até às 18 horas. Espero por você e tenho certeza que Deus vai abençoar muito a sua vida. O poder secreto, 6 horas de adoração ao Senhor. Você é o meu convidado, Deus te abençoe e até sábado.